Seja bem-vindo, meu amado irmão, muito bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 23 de dezembro, estamos aqui para meditar o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 1, versículos 57 ao 66. Então pegue a sua Bíblia e venha comigo. Terminou para Isabel o tempo de gravidez, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel, e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que será que esse menino vai ser? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Estas são para nós palavra de salvação. Muito bem. Como nós sabemos, um anjo aparece a Zacarias e relata que ele e Isabel terão um filho. Ao contrário de Maria e ao contrário de José, Zacarias duvida, né? Ele não acredita de imediato nessa profecia. E a partir daí, ele vem a ficar mudo. Então, quando perguntam a Isabel, e de fato, né, a profecia se cumpre, sua esposa Isabel engravida, tem um filho, e quando vão perguntar a Isabel qual será o nome da criança, ela, sem saber do anúncio do anjo ao seu marido, fala João. Vão confirmar o nome com o pai, e o pai escreve João. A partir do momento que ele escreve o nome João, acreditando ali, aderindo em sua totalidade na profecia do anjo, a sua língua se solta e ele volta a falar. Os vizinhos, os amigos, ao assistirem essa cena, porque eles acompanharam a mudez extraordinária de Zacarias pelos últimos 9 meses. Ao perceber, ao enxergar aquela cena, eles começam a se perguntar: quem será esse menino? Primeiro que esse menino ele é filho de pais idosos. Depois, esses acontecimentos curiosos que envolvem a sua história. A mudez do pai, e quando o pai confirma um nome que não era um nome familiar àquela casa, a língua dele se solta. Os vizinhos ficam naturalmente surpresos. Muito bem, vamos começar então meditando o nome de João. João, em hebraico, significa Deus é graça. Deus é graça. Aqui no início do Evangelho de hoje, nós temos no versículo 58, os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido bom para Isabel e se alegraram com ela. Deus é graça. Esse nome, ele reflete, ele transborda esse sentimento de que Deus é graça, Deus é bom o tempo todo. Acontece que muitas vezes nós desviamos o nosso olhar da bondade de Deus e colocamos o nosso olhar naquilo que não está bem. Nesse tempo, você é convidado a fazer esse exercício. Onde está repousando o teu olhar hoje? É na graça, é na bondade de Deus? Ou é naquilo que hoje é dificuldade para você? Aquilo que hoje é desafio para você? Continuando, no final,
nós vemos a partir do versículo 65, que todos os vizinhos ficaram com medo, a notícia se espalhou por toda a região e eles começavam a se questionar: o que esse menino vai ser? O que esse menino vai ser? Quem vai ser esse menino? Então, todos nós somos chamados a testemunhar a graça, a bondade de Deus na nossa vida. João, de uma forma particular, ele tinha o chamado de anunciar que o Messias estava vindo. Aquele povo esperava a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda do libertador de Israel. E João preparou esse caminho, começou a anunciar. E nós todos somos chamados a sermos como João. Mas como assim? Como nós vamos ser como João se Cristo já se encarnou, se Cristo já passou pela sua paixão, morte e cruz há 2000 e tantos anos? É verdade, Cristo se encarnou há 2000 e tantos anos e João, ele foi o grande profeta que anunciou e que preparou esse caminho. Mas nós precisamos lembrar que Cristo continua a se encarnar hoje, agora, nesse ano de 2020. Cristo continua a se encarnar nos mais abandonados, naquelas pessoas que estão em situação de maior abandono. E nós somos chamados a, como João, anunciar, testemunhar que Cristo está no meio de nós, que nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos virar as nossas costas para o Senhor, que nós precisamos nos converter. Com certeza, mas com muita certeza, naquela época, quando Jesus começou a pregar, quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, aquelas pessoas, elas tomaram um susto, porque aquele não era o Messias que elas esperavam. Elas esperavam um Messias a exemplo do rei Davi, que fosse poderoso, que tivesse uma liderança política, que derrubasse o domínio do Império Romano e que libertasse politicamente Israel. E Jesus não foi assim. Jesus pregava que se oferecesse a outra face. Jesus pregava que era preciso amar os inimigos, porque se você ama somente os amigos, qual é a sua diferença com relação aos pagãos? Então, num primeiro momento, com certeza, Jesus, ele causou escândalo ao próprio povo para o qual ele veio. Mas aqueles que abriram o coração e acolheram o anúncio de Jesus, esses encontraram algo que era maior do que uma libertação política. Encontraram uma libertação dos pecados. Encontraram um sentido nessa vida, porque nessa vida tudo é passageiro. Reinos passam, governos passam, mas a eternidade ela não passa. Então, nós precisamos também anunciar hoje, neste ano de 2020, que nós podemos estar até passando por um momento de pandemia, mas essa pandemia, este mundo, eles vão passar. O reino de Deus é o reino que não passará, a eternidade não passará. E a nossa vida, ela só tem sentido se nós nos convertemos a essa verdade, se nós nos orientamos a buscar a vida eterna. Enquanto estamos aqui, vivendo neste mundo, morando nesta terra, nós precisamos anunciar também que Jesus, ele não está no céu de forma indiferente, de forma a gozar da sua majestade divina. Não. Até o último dia desta terra, o Senhor continua aqui no meio de nós, como Ele prometeu. Ele prometeu aos discípulos que permaneceria conosco até o fim dos tempos. Então nós precisamos anunciar que o Senhor está conosco, que nós temos um Deus que é tão apaixonado, mas tão apaixonado, mas tão apaixonado pela humanidade, que hoje está encarnado nos mais abandonados. Então peçamos a intercessão de São João Batista, que ele nos ensine a sermos anunciadores dessa verdade que liberta e salva. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.